Olá, escritor! Olá, escritora! Olá, você que quer começar a escrever. Esse é o canal Café do Escritor, eu sou Sandro Bier e estou aqui para dar mais uma super dica para vocês. E o assunto hoje é personagem. Como você pode criar personagens verdadeiros? Pois é, a primeira pergunta é: Sandro, o correto é o personagem ou a personagem? Algum tempo atrás se dizia a personagem somente, mas com o passar do tempo as duas formas foram sendo aceitas, então você pode dizer o personagem ou a personagem, tá certo? Sem problema nenhum. E aí vai mais uma pergunta: existe alguma história sem personagem? Você acha que isso é possível? Eu acho que não, porque normalmente a história é conduzida pelo personagem principal ou pelos personagens, então não tem como ter uma história que não tenha personagem. Então, primeiramente, podemos dizer assim, que o personagem é o responsável por nos dar aquilo que nós mais queremos em uma história, que é a emoção, que é a nossa conexão emocional com a história. Quando eu falo nosso, eu estou me colocando no lugar do leitor. Então você tem que se preocupar com o seu leitor. Você, escritor, tem que estar sempre preocupado como criar essa conexão entre os seus personagens e o seu leitor. Afinal de contas, são eles que vão dar à sua história a possibilidade de leitura, a possibilidade de interpretação, de fazer essa história chegar mais longe. Então a gente às vezes tem essa ideia de que numa história a gente quer ver o que o personagem vai fazer, vai criar, como ele vai se movimentar, o que ele vai conquistar e tudo mais. Mas na verdade o que nós queremos é ver a questão emocional, como nós vamos nos conectar poderosamente com os personagens. Vale dizer que uma história é uma poderosa experiência emocional. E aí vale tudo: determinação, medo, ódio, amor, frustração, todos aqueles sentimentos que eu e você sentimos em algum momento e que nossos personagens também vão sentir a mesma coisa. Mas sendo assim, como você, como escritor, como escritora, pode criar personagens que justamente reflitam a maneira dos seres humanos se comportarem emocionalmente? Como isso é possível? Mesmo que o seu personagem seja um rato, um elefante, uma pedra ou qualquer coisa assim, ele precisa refletir as emoções humanas, porque afinal de contas é como nós nos conectamos. Então não importa se é um ET, se é um gladiador, se é uma princesa, o que for, precisa sim se conectar com as emoções humanas. E eu posso garantir para você que as grandes obras escritas têm este elemento humano, emocional muito forte, essa carga emocional muito forte. E é isso que faz com que as obras não só se conectem, como eu já falei, mas que elas perdurem, que passe o tempo e ela continue a ser uma obra atual. Então um personagem precisa ser verossímil, isto é, que ele pareça verdade. A verossimilhança é que faz com que nós tenhamos essa identificação e essa percepção de que o que estamos lendo, mesmo sabendo que é algo criado, pareça real. Por isso, ao criar personagens, você precisa explorar o que essa pessoa que você criou, tudo que ela tem, como ela seria, como ela encararia algumas situações, como ela se comportaria mediante conflitos ou situações que vão acontecer na sua narrativa. Então você precisa explorar cada um dos seus personagens e também ver como entre eles se comportam, porque se um é de uma maneira e outro de outra maneira, quando há um choque, há um embate, há um encontro, eles devem comportar-se de maneiras adequadas, de maneiras verossímeis. Então, quem é, como age, o que gosta, o que não gosta, o que almeja, onde quer chegar, quais são as frustrações, quais são os pesadelos, o que fez com que essa pessoa fosse movida através do ódio ou do amor para atingir um objetivo, para conquistar alguma coisa, tudo isso precisa ser muito bem explorado. Você precisa carregar os seus personagens de possibilidades
para então escrever a sua história de uma forma muito mais tranquila. Ao criar todas essas possibilidades, você escreve a sua história por conhecer bem os seus personagens de uma maneira muito mais natural. Porque afinal de contas você já conhece aquele universo daquela pessoa. O que ela faria se acontecesse tal coisa? E isso justamente cria essa narrativa verossímil, que ela é aproximada da realidade. Mas cuidado, algumas pessoas ainda confundem verossimilhança com perfeição. É exatamente o contrário, não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa real. Assim como eu, assim como você, nós temos todas as cargas emocionais dentro de nós. Então, o que ativa ou desativa uma carga emocional são as situações, são os acontecimentos, são os encontros com outras pessoas, são os fatos que acontecem que fazem com que a gente estimule essa carga emocional. Então, não é perfeição, não é você escrever uma pessoa perfeita, idealizada, que não existe, é justamente o contrário. É você criar uma pessoa com emoções reais. Repito, mesmo que seja um ser de outro planeta, ele tem que ter as emoções humanas. E lembre-se, uma vez que você tem escrito o seu texto e lançado para o seu público, para os seus leitores, esse texto ele toma vida própria. Porque cada leitor, ele absorve, ele consome esse texto, ele se identifica ou não com essas personagens e ele interpreta isso da sua maneira. Então, normalmente, como o autor escreveu, nem sempre é exatamente como o leitor vai receber esse texto. Você escreveu, esse texto passa a habitar um outro lugar, né? Que é na mente das pessoas. Então, por isso, cabe a você fazer os seus personagens verossímeis, perto da realidade. E o leitor se encarrega de fazer o restante. Ele se encarrega de utilizar isso da maneira que ele acha melhor. Aliás, como está a sua escrita? E aquela história que você começou e parou na metade, ou teve um bloqueio criativo, ou não sabia para onde conduzir? Que tal você dar uma olhada nos personagens da sua história? Dá uma olhada, reveja, reconstrua, pense nas emoções desses personagens, o que eles acreditam, o que eles querem, como eles se comportam. Eu tenho certeza que se você der uma repaginada nos personagens, você vai conseguir conduzir a sua história de uma maneira muito melhor, muito mais fácil, porque afinal de contas eles já estão estruturados. Você não precisa a cada fala, a cada momento, a cada conflito, a cada evento, ter que pensar novamente o que esse personagem faria nesse momento. Não, você já construiu isso, você já sabe o que esse personagem é capaz, para onde ele pode ir. Então, faça isso, dá uma olhada naquele texto que você parou, ou se você está começando um texto, já comece dessa maneira, não deixe lá para frente, comece dessa maneira, já olhe os personagens, verifique tudo que você pode construir para que a sua história ande de uma forma mais tranquila e mais fácil de conduzir, inclusive. Bom, pessoal, eu tenho certeza que novas possibilidades, novas ideias vão surgir para criar narrativas, histórias fantásticas, que vocês podem realmente se sentir realizados como escritores. Eu espero, eu tenho certeza que os seus leitores também esperam, que você possa produzir histórias cada vez melhores. Então, curta esse vídeo, compartilha e também segue o meu canal, se você ainda não está seguindo, e aguardo você nos próximos vídeos. Um grande abraço. Repito, mesmo que seja um ser de outro planeta. Repito, mesmo que seja um ser de outro planeta.